Cannavaro, Totti, Zambrotta. Ei, Itália, campeã mundial pra nós. No Futegol de hoje, a Copa do Mundo de 2006. E aí galera, eu sou o André Zanetti, esse é mais um Futegol de No Subiu a Bandeira. Like aqui embaixo, se inscreve se você é novo. A Copa do Mundo de 2006 foi a 18ª edição do torneio e foi sediado pela segunda vez na Alemanha. Essa edição ficou marcada porque pela primeira vez um país que foi campeão na edição anterior teve que disputar as eliminatórias para poder garantir a vaga, que no caso foi o Brasil em 2002. A edição também marcou a aposentadoria do craque Zidane, só que isso a gente vai falar um pouquinho depois quando eu for falar da final. Aqui do lado vão aparecer todas as 12 sedes e seus respectivos estádios. Nossa, ficou uma bosta. O sorteio foi realizado dia 9 de dezembro de 2005 e o regulamento sempre é bom a gente ressaltar. 32 seleções divididas em 8 grupos, do A ao H. Os 2 primeiros de cada grupo passavam para a próxima fase, oitavas, quartas, semi e final. É uma competição daí vira mata-mata. No grupo A, Alemanha, Costa Rica, Equador e Polônia. Passando o carro em todo mundo, a Alemanha passou em primeiro com 3 vitórias e o Equador ficou em segundo com 6, perdendo só para a Alemanha. No grupo B, Inglaterra, Paraguai, Suécia e Trindade e Tobago. Deixando o Paraguai na primeira fase da competição, Inglaterra e Suécia garantiram as 2 vagas do grupo. Alô você, alô Brasil! No grupo C, Argentina, Costa do Marfim, Holanda e Sérvia e Montenegro. Na segunda rodada, Argentina e Holanda garantiram já as 2 vagas do grupo. O que aconteceu? Eles foram se enfrentar na terceira rodada para decidir quem que ficaria em primeiro e quem que ficaria em segundo. A Holanda precisava ganhar e a Argentina um empate bastava. 0 a 0, a Argentina ficou em primeiro. No grupo D, Angola, Irã, México e Portugal. Os gajos passaram em primeiro com 3 vitórias nos 3 jogos e o México em segundo com 4 pontos. É hora da gente mudar ou mudar de vez. No grupo E, Estados Unidos, Gana, Itália e República Tcheca. Itália em primeiro, Gana em segundo, passaram para a próxima fase, desbancando os 2 outros do grupo. No grupo F, Austrália, Brasil, Croácia e Japão. Não sei se você recorda, mas na fase de grupos o Brasil foi absoluto. 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados e apenas 1 sofrido. A segunda vaga do grupo ficou para a Austrália. No grupo G, Coreia do Sul, França, Suíça e Togo. Tô gostoso. Surpreendendo a todo mundo, a Suíça passou em primeiro do grupo e a França precisou do último jogo contra Togo para passar numa vitória por 2 a 0. E no último grupo, o grupo H, Arábia Saudita, Espanha, Tunísia e Ucrânia. As 2 vagas do grupo ficaram para a Espanha com 3 vitórias e para a Ucrânia em segundo. Alemanha e Suécia definiram a primeira vaga das quartas de finais e a Alemanha precisou só de 8 minutos para definir o confronto. 2 a 0 para os alemães e vaga segurada na próxima fase. Confronto do continente americano, Argentina e México definiram quem que ia enfrentar a Alemanha nas quartas. A Argentina venceu por 2 a 1, mas precisou da prorrogação. Itália e Austrália se enfrentaram para definir, logicamente, a vaga para as quartas e o jogo foi 0 a 0 até o último minuto, praticamente. Quando nos acréscimos o Totti fez o gol de pênalti e definiu a partida. Suíça e Ucrânia empataram no tempo normal, empataram na prorrogação e nos pênaltis a Ucrânia venceu por 3 a 0. Detalhe, foi a Suíça que perdeu 3 pênaltis. Com um gol de Beckham, a Inglaterra venceu o Equador por 1 a 0 e passou de fase. O Beckham que a gente já falou no vídeo de bola. Portugal e Holanda foi a mesma coisa que o jogo da Inglaterra. Portugal venceu por 1 a 0 e só. E a nossa seleção, a seleção canarinho, venceu Gana sem dificuldades, 3 a 0. E definindo a última vaga das quartas de finais, Espanha e França fizeram um clássico europeu para ninguém botar defeito. A Espanha começou vencendo por 1 a 0, gol de pênalti do David Villa, e a França virou para 3 a 1 e foi enfrentar o Brasil nas quartas de finais. Primeiro jogo das quartas de finais foi entre Alemanha e Argentina. 1 a 1 no tempo normal, foi para os pênaltis e a seleção europeia venceu por 4 a 2. A Itália não teve dificuldades em vencer a Ucrânia por 3 a 0 e foi enfrentar a Alemanha na semifinal. 0 a 0 no tempo normal, 0 a 0 na prorrogação e Inglaterra e Portugal foram para os pênaltis, onde a Inglaterra perdeu 3 pênaltis e Portugal venceu por 3 a 1. E finalmente o fatídico Brasil e França. De um lado o Brasil que tinha o quadrado mágico, que era Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, e do outro, logicamente, Zidane, Henry e outros craques da França. Particularmente falando, eu acho que foi um dos jogos mais aguardados da Copa do Mundo e foi o mais visto da Copa do Mundo, tirando a final, porque a rivalidade entre essas duas seleções, que já tinham definido a Copa de 98,
era imensa, né? E eu me recuso a falar do chapéu que o Ronaldo levou do Zidane. E quem é que não lembra a bola cruzada na área, o Henry fazendo gol e todo mundo botando a culpa no Roberto Carlos arrumando a meia? França na semifinal e o Brasil foi para casa mais cedo. Resultado justo? Não sei. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Alemanha e Itália decidiram a primeira vaga na final e precisaram da prorrogação. 2-0 para a Itália e a Azurra na final da Copa do Mundo. Decidindo a outra vaga, Portugal e França fizeram um jogo. França venceu com um gol de pênalti do Zidane, 1-0, e fim da linha para Portugal. Na disputa pelo terceiro lugar, a Alemanha venceu Portugal por 3-1 e ficou com a medalha de bronze. Cara, eu lembro da maioria desses gols aqui, velho. E finalmente a final da Copa do Mundo 2006 foi entre dois europeus, Itália e França. Aos 7 minutos de jogo, Zinedine Zidane bateu um pênalti, que ela bateu no travessão, voltou, deu uma polêmica, mais gol da França. E aos 19 o Materazzi empatou, o jogo foi empatado pelo tempo normal e pela prorrogação 1-1, disputa de pênaltis. Pirlo e Wiltord converteram as suas cobranças, Materazzi fez, Trezeguet errou, De Rossi e Abidal também converteram suas cobranças, Del Piero e Sagnol fizeram também, e caiu nos pés do grosso para garantir o tetracampeonato italiano, e ele fez. Itália tetracampeã do mundo, tristeza para o Brasil, tristeza para a França e tristeza para todo mundo. Menos para a Itália. No começo do vídeo eu falei sobre o Zidane, ele estava disputando a sua última Copa do Mundo, seus últimos jogos da carreira, e na final da Copa do Mundo, aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele e o Materazzi começaram a se desentender ali no campo de ataque da França, e ele virou e deu uma cabeçada no Materazzi sem alguma razão. 10 anos depois disso, o Materazzi revelou que falou da irmã dele no campo. O Materazzi deu aquele miguezinho, falou que mas em tal lugar eles iam ouvir coisa pior e tal, mas xingou. Independente de qualquer coisa, ele xingou. O Zidane deu uma cabeçada e tem aquela emblemática foto do Zidane saindo de campo e a taça da Copa do Mundo do lado. Aquela foto, para os amantes de futebol, dói um pouco no coração ver um craque daquele jeito saindo daquele jeito ao lado de uma taça de campeão do mundo. E alguns dados da competição: 32 seleções disputaram a Copa do Mundo de 9 de junho a 9 de julho. Ao todo, 147 gols em 64 partidas. Média de 2,3 gols por jogo. O artilheiro foi o alemão Miroslav Klose, com 5 gols, e a média de público é 52.491 pessoas por jogo. O melhor jogador foi o francês Zinedine Zidane. Quem nasce em Trindade e Tobago é o quê? Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo no Subiu a Bandeira. Espero que vocês estejam gostando. Esse foi o 13º Futegold que a gente fez aqui no canal. Se você gostou, curte aqui, dá o like se você tá no YouTube, comenta se assim como eu você lembra de algum gol ou de alguma jogada em específico dessa Copa do Mundo. Comenta aqui embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Tem os botõezinhos para você compartilhar aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, dependendo de qualquer rede social, você pode estar compartilhando esse vídeo, relembrando toda essa história junto com seus amigos. Aqui do lado vai aparecer o último vídeo, que foi sobre o Chilavert, e aqui em cima vai aparecer o botãozinho para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Esse vídeo do Chilavert foi muito bacana, porque a gente falou sobre a história dele. Ele é um goleiro artilheiro, só perde pro Rogério Ceni, muita confusão, muita coisa legal, então vale a pena você conferir. Então é isso, galera, ficamos por aqui, até a próxima, tamo junto, é nóis. Fernando Vanucci bêbado, não tava bêbado.